O título de hoje é Um com o Propósito de Deus. Mais uma vez, sou muito abençoado por estar aqui com vocês. Antes, curvemos a cabeça para uma breve oração. Pai Celestial, não há nada em nós que possamos dizer ou fazer para fazer a diferença. Por favor, vem com teu Espírito e toca cada coração para sentirmos Jesus aqui e sermos transformados. Que tudo seja para a tua honra e teu plano. Oramos em nome de Jesus, agradecemos por atender. Amém. Tenho perguntas para vocês hoje. Por que você existe? Qual o propósito de sua vida? Por que está vivo? Segundo, por que você é cristão? Eu acredito que a maior tragédia de todas não é morrer, não é se divorciar ou ficar doente. Essas coisas também são de fato ruins. Mas a maior tragédia é estar vivo e não saber o porquê de estar vivo, certo? Ser chamado de cristão, mas jamais conhecer o propósito de Deus para a sua vida e nunca cumprir esse plano. Veja bem, Deus chamou Israel para um propósito, um desígnio muito preciso, um desígnio muito específico, como nação, como indivíduos, mas eles falharam em cumprir esse propósito. Em Êxodo 19:6, diz que foram chamados para ser um reino de sacerdotes, não apenas Moisés, nem Arão, mas todos. E não o fizeram. Em 1 Pedro 2:9, somos chamados reino de sacerdotes. Não só os pastores, mas todos nós. Amém. Chamados para ser uma força de atração, uma luz no mundo. Jesus foi isso, uma luz no mundo, não foi? Sim, e ele disse: são a luz do mundo, façam a luz brilhar. Lembram? Pois bem, se não o fizermos, seremos como Israel. Falharemos em cumprir nosso propósito. E como Jesus é uma luz, aliás, nem começamos o sermão. Como Jesus foi uma luz no mundo. Jesus mantinha uma relação verdadeira e genuína com o Pai, não uma relação falsa ou superficial. Toda manhã, ele se levantava bem cedo e iniciava o dia em profunda comunhão com o Pai. E dele recebia os planos, a agenda para o dia, diretamente do Pai. Quantos de nós pela manhã dizemos: Senhor, não vou para o trabalho ou para a escola antes que me digas para onde queres que eu vá? Lembro-me de que estava no exército e repetidamente, toda manhã e toda noite, pedia a Deus que me acordasse de manhã para que eu não começasse o dia sozinho. Meu pai me dizia: um dia sem Deus é um dia perdido para a eternidade. Nunca mais poderá ser recuperado. Deus me acordava por volta das 5 horas, 5:15, e eu começava o dia com Cristo. Mas um dia Deus me acordou pelas 2:15. Eu disse: é sério, são 2:15. Qual é? Durante o dia, eu dou instrução com todo aquele equipamento militar, a máscara e as armas. E eu preciso dormir. E eu voltei a dormir e então disse: me acorde pela manhã. Deus disse: te acordei e você não ouve. Disse: o que quer que eu faça? Ore e estude. Disse: são 2:15. E então me ocorreu: você pede para ele te acordar, mas não gosta. É melhor que você realmente queira o que pede em oração. Pois é. Então eu disse: está bem, era contra a lei orar ou ter Bíblias. Eu não tinha uma Bíblia no exército, mas minha namorada na época, hoje minha esposa, me mandava cartas e eram cartas longas, tipo de 12, 13, 15 páginas. E ela escrevia um monte de coisas: o que cozinhou, qual foi o jogo, quem ganhou o jogo de futebol. A caligrafia era ruim, mesmo ela escrevendo tão bem. E em algum lugar, por volta da 5ª página, ela enviava. Ela inseria versículos e parágrafos bíblicos no meio da enrolação. As cartas eram censuradas, eles liam sobre jogos, comida e diziam: sei valor, e não liam tudo. Aí eu recebia as cartas, cortava toda a porcaria e guardava os parágrafos.
Tínhamos um combinado, sabe? Eu me escondia sob o cobertor com a lanterna. Uma lanterna pequena, e estudava e orava escondido. Então, às 2h15, peguei meus parágrafos debaixo do cobertor e fiz meu devocional. Orei dizendo: Senhor, é o que eu peço. Não vou pedir que não me peguem nem por liberdade. Peço por tua presença hoje. Amém. A ponto de que, ao me verem, vejam a ti e saibam que há um Deus nos céus. A ponto de que, quaisquer que sejam os planos que tens para mim, eu seguirei esses planos como um robô. Se minha vontade impedir, me mata. Faça o que for. Se tens um plano, quero cumpri-lo. Bem, terminei meu estudo. Eram umas 4h da manhã. Em minha oração, eu disse: vou voltar a dormir. E Deus me disse: vista-se. Eram 4 da manhã. Mas eu disse: vamos obedecer. Prometi seguir o plano dele, não o meu. Vesti-me com todo o equipamento militar. Eram 4h15. Vou dormir. Então me meti debaixo do cobertor já vestido. E me cobri, coloquei a cabeça no travesseiro e então o alarme disparou. E era um treinamento de guerra. Num treinamento tem 15 segundos para a guerra. O equipamento todo deve estar ligado, senão prisão. Eu fui o único. Os 512 soldados restantes foram presos. Não havia cela suficiente para todos. Eu estava pronto, estudei, orei e estava na linha de frente para a guerra. O tenente chegou e disse: Goya, cadê os outros? Eu não sei. Foi exatamente assim que você os treinou, certo? Os outros soldados, após serem punidos, vieram a mim e perguntaram: como você acorda tão rápido? Eu disse: Superman. Em seguida, estou brincando. O que fez? Estava pronto para a guerra. Eu disse: sim, vestido com todo o equipamento. Eles, ao acordar, estavam tão sonolentos que tropeçavam uns nos outros, correndo por roupas, armas, você sabe. E eu lhes disse: fiz isso, pedi a Deus que me acordasse. Ele sabia do exercício, então me acordou mais cedo para que eu ainda tivesse tempo para ele. Sim, amém. Deixe-me perguntar, você conhece o plano de Deus para o dia de hoje? Deus diz: conheço meus planos para vocês, não no plural sobre salvação. O espírito de profecia se refere aos planos diários. Deus tem uma agenda para você. Sim. Você quer cumprir essa agenda? Sim. Se não, por que você é cristão? É a maior tragédia ser chamado cristão e não ter conexão diária com Deus, não cumprir seu plano, vivendo a vida do seu jeito. Pare de vir, vá para casa. Deus chamou Israel com propósito. E Paulo, em Hebreus capítulo 3, diz: portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Vocês se lembram do versículo da Bíblia? Amém. Lá está escrito que Deus ficou irado com eles. Vocês entendem? Com isso vem o versículo bíblico. Deus ficou irado com aquela geração. E ele disse: eles certamente não entrarão no meu descanso. Incrível. Atenção, irmãos. Não endureça o coração em incredulidade. Hoje, ao ouvir de sua voz, não hajam como eles. Entendem? Paulo não está se dirigindo a Moisés e nem àquela geração antiga. Paulo está, na verdade, falando conosco. A quem ele se refere? Conosco, exatamente. Então, eu falarei sobre 4 lições muito importantes, essenciais para a nossa salvação. Quantas lições? 4. Ok, estão atentos. 4 lições. 4 lições. A primeira sobre procrastinar versus a urgência. Número 2, ser chamado versus o amor pelo Egito. Número 3, incredulidade versus fé. E o número 4, por que o deserto em contraste com a vida eterna? 4 ensinamentos. A procrastinação versus a urgência. Diz: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vossos corações. Por que hoje e não amanhã?
Por que hoje? Na Bíblia, quando você vê a palavra hoje, o que ela significa para você? Agora, significa agora. Ok, isso mesmo. É uma boa resposta. Por que agora? Por que não amanhã? Fale comigo. Por que agora? Porque é urgente, hein? É urgente. É uma boa resposta, mas poderia ser amanhã. Por que não? Talvez não aconteça. O amanhã pode nunca chegar. Uma boa resposta. Eu estava no ensino médio. Eu caminhava para a escola com aquela que viria a ser minha esposa. E eu voltava da escola caminhando com a minha namorada na época e futuramente minha esposa. E sempre passávamos por uma mesinha onde um homem chamado Bayram Hazan, da Turquia, vendia sorvete de pistache. Nunca me esquecerei. Um sorvete de pistache inacreditável. Era delicioso. Não me importa se não é saudável. Eu amo. E aquele homem gritava com toda a força, em alto e bom som. Hoje você paga, amanhã é de graça. Fui tolo em crer. Fui lá com Dana, comprei 2 sorvetes. No dia seguinte paramos de novo. Eu disse, ok, queremos nosso sorvete grátis. Hoje paga. Eu disse, mas hoje seria de graça. Não, amanhã é de graça. Sim, mas hoje é amanhã. Filho, ouça, você disse que hoje é amanhã. Como pode ser ambos? Ou é hoje ou amanhã. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. E eu fiquei meio perdido e disse, hoje é hoje. Você tem razão. Quando é amanhã? E ele balançou a cabeça. Filho, o amanhã nunca chega. Por qual razão, neste mundo, quando nós falamos a respeito de coisas físicas, materiais, financeiras, sentimos a urgência de fazer e ao falarmos de coisas espirituais, sim, adiamos. Não é? Basicamente. É o que dizemos. Isto é importante. Aquilo, nem tanto. Teoricamente, Deus é importante. Mas será? Chega de palavras. Mostre-me na prática. Exato. Palavras. Qualquer um, incluindo Satanás, pode dizer palavras bonitas. Pois é. Por que não agora? Por que amanhã? E você diz, o amanhã pode nunca chegar. Mas a Bíblia te dá uma resposta melhor. Sim, o amanhã vem. Mas a Bíblia diz que a verdadeira resposta não é que o amanhã não nos pertence, embora não nos pertença, mas a resposta real está bem aqui. Se hoje escutarem a sua voz, não permitam que os vossos corações se endureçam. No grego diz, endurece o teu coração. Basicamente, o que acontece quando você procrastina? Isso endurece seu coração. Se não fizer hoje, você ouve um sermão, lê, estuda, ora, e o Espírito Santo toca seu coração, você se comove e diz, tenho que fazer algo. Você atravessa as portas, volta para casa, se ocupa com o que quer que seja e não age hoje. Amanhã você esfria e não sente mais necessidade de agir. Quando o Espírito Santo falar, você dirá, já ouvi isso antes. Já ouvi isso antes. E assim seu coração se torna progressivamente mais e mais endurecido até que nos cegamos. E não faz mais sentido Deus nos falar, pois não conseguimos mais ouvir. Me entendem? Amém. É como a pele de um crocodilo. Quanto mais velho, mais escamas ele adquire, tão rígido que a pele não pode ser penetrada. Somos como crocodilos. Se você ouve e não pratica, ficamos surdos e cegos, pensando que está tudo bem. Estamos tão longe que nem nos damos conta. Hoje, se você ouvir, não brinque de religião com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te chamar hoje, não procrastine, endurecerá seu coração e amanhã não ouvirás. Amém. Então, a Escritura diz, não endureçais os vossos corações. Cada vez que postergamos, nós nos distanciamos de Deus até que estejamos longe demais, assim como Israel. Vejam bem, vir à igreja todo sábado é ótimo. Mas isso não resolve o problema, não resolve o problema. Isaías capítulo 1 diz, odeio suas orações, suas assembleias. Por quê? É errado orar, ir à igreja ou guardar o sábado.
porque nós ouvimos e adiamos a decisão. Alguns até saem da igreja e depois voltam e se sentem mal e se batizam de novo. Mas a água por si só não consegue amolecer o coração. Amém. Então, depois de se rebatizarem, não aplicam a palavra hoje e voltam para a vida anterior. O que fazemos? Não podemos mudar nada, a menos que o guardemos no coração hoje. Não há amanhã, não pode dizer, vou mudar amanhã, domingo. Deve mudar hoje. Amém. Então, o que aconteceu com Israel? Ouça, por que Paulo falaria de Israel no tempo de Moisés? Paulo, se você ler 3 versículos mais abaixo, ele diz, não façam do jeito que eles fizeram. É melhor prestarem atenção. Paulo quer que aprendamos com Israel. Ele está usando Israel como exemplo. O espírito de profecia, na verdade, diz que Israel é um exemplo para nos ensinar algumas lições. Então, precisamos ir. A primeira lição abordava a procrastinação contra a urgência. Lição número 2, ser chamado para fora do Egito versus o amor pelo Egito. Então vejamos o que aconteceu a Israel para que aprendamos. Moisés. Israel, quanto tempo esteve no Egito? Lembram? 430 anos. Boa. 430. Moisés vai até o faraó e diz, deixe o meu povo ir. E ele pergunta por quê? O que ele diz? Deixe o meu povo ir para o deserto. Por quê? Adorá-lo. Essa é a resposta. Mas em hebraico ele diz, para me servir. Para que Israel foi chamado? Servir a Deus. Eles deveriam ser um reino. Lembram? Êxodo capítulo 25. Para ser um reino de sacerdotes, uma luz e ter sua casa como casa de oração para todos. Para que somos chamados? Servir a Deus, ser um reino de sacerdotes, como em 1 Pedro 2, 9. Ser luz, diz Jesus. Tornamos mais igreja, uma instituição que um movimento. Temos uma missão de Deus e não a percamos. Amém. Ok. Chamados por 2 razões. Quantas? 2. Primeiro, para servir. Segundo, pois Deus queria dar-lhes a terra prometida. Correto? Deus basicamente disse, este não é o fim, tenho um plano melhor. Eu lhes darei a vida eterna e também a terra prometida. Certo? Dessa forma, Deus os convocou por 2 razões. Então eles foram libertados da escravidão. Moisés foi enviado libertá-los. Moisés é o símbolo de Jesus. Em Êxodo 32 ele disse, Deus enviará alguém como eu, que livrará seu povo dos pecados. Ele falava profeticamente sobre Jesus. Israel é o nosso símbolo e o Egito representa o pecado. Vamos analisar o que aconteceu. Deus enviou Jesus como Moisés para libertar seu povo do pecado e da morte. Esta é a melhor notícia. Pode dizer amém? Amém. Pois embora no Egito somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Amém. Mas por que a liberdade? Como dissemos, por 2 razões. Analisemos. Moisés é enviado para os libertar. Ele vai ao faraó. Após vários incidentes, com o faraó recusando e seu coração endurecendo, ele finalmente os liberta. Muitas pragas e milagres, lembram-se? E então eles partem e ao sair, o faraó persegue-os com seu exército. Há montanhas do lado esquerdo, montanhas do lado direito, o exército atrás e o mar vermelho adiante. E se você fosse Israel? Tipo isso. Eles vão nos matar, Moisés, sabe? Sério, o que você faria? O mar vermelho, você já esteve no oceano ou no mar? Você vê a água, quer dizer quando? Quando estivemos no Havaí pregando, sabe, para uma semana de oração. Eu amo o Havaí, é lindo, um paraíso na terra. Mas odeio que seja só uma ilha, ando um pouco e chego no mar. Ando, chego no mar. Que direção? E tudo o que vejo é oceano. É como se eu estivesse numa prisão.
Eu disse à minha esposa, é melhor voltarmos de avião, temos espaço para viajar. Ao ver o mar, quanta esperança você tem? Pouco. Exércitos atrás, mar à frente, montanhas à esquerda e direita. E Deus abre o mar para eles. Amém. Não é incrível? Se Deus fizesse isso por você, literalmente, fisicamente, você vai ao oceano, ele se abre, vê duas paredes d'água como num aquário e anda pelo meio em terra seca. Como se sentiria? Uau, hein? Não é algo incrível? Bem, apenas alguns dias depois, o que eles fizeram? Adoram um bezerro de ouro. Este é o nosso Deus. É muita tolice adorar uma vaca após a experiência do Mar Vermelho. Analisemos o ocorrido. No mar, a experiência do Mar Vermelho na Bíblia representa o batismo. Paulo diz que todos nós passamos pelo mar porque todos nós fomos batizados. Todos nós, como Paulo afirma em Hebreus, éramos no Egito escravos do pecado, certo? Todos nós passamos pelo mar, batismo, e então entramos no deserto a caminho da terra prometida. O que aconteceu? Vem, aquilo é o Egito. É o Mar Vermelho. Coloquei em vermelho para não haver confusão, ok? Sigamos. E eles recebem pragas, muitos milagres. São libertados, outro milagre. Atravessam o Mar Vermelho, mais um milagre. Eles têm uma coluna de luz à noite e uma nuvem durante o dia, e o anjo do Senhor está entre eles e os egípcios. Isso é um monte de milagres. E eles recebem pão celestial. Puxa, se chovesse pão, eu nem iria trabalhar. Eu ficaria em casa sem fazer absolutamente nada. Quer dizer, chove pão do céu? Eu ficaria só com meu chapéu, juntando, né? Que beleza. Eles recebem pão celestial e água da rocha. E o que eles fazem em seguida? Eles murmuram. Mas por quê? Eles murmuram por três coisas. Queremos nosso McDonald's, não queremos esse pão. Queremos nosso refrigerante, não queremos esta água. E eles anseiam por um líder superior. Não queremos o pastor Santos. Quem é esse indivíduo, afinal? E Deus diz a Moisés, não estão reclamando e se rebelando contra ti, mas contra mim. Quem os deu o pastor Santos? Isso mesmo. Por que, Moisés, você nos trouxe ao Mar Vermelho? Moisés os trouxe ao Mar Vermelho. Com licença? Foi Deus. Amém. Escutem bem, pessoal. Quando você murmura, não me importa pelo que você murmura. Você não murmura contra ninguém, líderes da igreja, seu chefe no trabalho, seu cônjuge. Você murmura contra Deus, pois minha Bíblia, em Romanos capítulo 8, afirma que absolutamente nada acontece. O que exatamente significa nada? O que é nada? Nada, nada, nada é nada. Seja em hebraico ou inglês, não importa. Nada acontece por acaso, mas tudo. Quanto? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Deus permitiu que eles fossem para o Mar Vermelho. Sim, amém. Deus permitiu que fossem para o deserto. Ele tinha um plano e tinha um propósito. Em cada provação, culpamos alguém em vez de questionar. Por que ele me permitiria passar por isso? Exato. Tentamos resolver, pois somos solucionadores, em vez de perguntar: o que devo aprender? Sim, continuamos a consertar e nunca aprendemos. Em vez de ajoelharmos, Senhor, ajuda-me a aprender a lição que tens para mim. Me acompanham? Sim. Estão comigo? Amém. Sigamos, pois. Estamos todos no Egito, libertos. Alguns já tiveram a experiência do Mar Vermelho, e se você não, precisa falar com alguém, com o pastor, e garantir seu batismo, pois quem crer e for batizado será salvo. Certo, nós já estivemos no Mar Vermelho. Todos eram escravos, a liberdade foi comprada através de Cristo. Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, mas depois Paulo diz, não voltem ao Egito. Eles disseram, precisamos de outro líder para nos levar de volta ao Egito. Não voltem à mesma vida escrava do pecado. Você está no Egito?
Foi liberto? Já passou pelo Mar Vermelho? Está no deserto? Bem, vamos traçar a salvação e aprender sobre a salvação e murmuração. É importante. Cuidado, cuidado. Eles murmuraram. E ouça o que diz aqui. Todas as vezes que murmuramos, estamos nos rebelando contra o Senhor que permitiu a situação. Você, e toda vez que nos rebelamos contra Deus, endurecemos os corações. Lembro-me de uma história nada agradável, nem devia falar dela, pois as pessoas perdem a fé na igreja. Graças a Deus, não foi na América, mas na Romênia. Fui à Romênia. E alguns dos líderes da igreja e também alguns dos membros eram traidores que eram pagos pela polícia secreta, pela KGB, para relatar o que estava acontecendo na igreja. Por exemplo, eu trazia Bíblias da antiga Iugoslávia, mas precisava escondê-las. Eu mesmo soldei um fundo falso na minha van e guardava as Bíblias lá, entre os dois fundos, para que a polícia não me pegasse, pois se me apanhassem com uma Bíblia, seria prisão perpétua. Então eu ia à igreja durante a noite, colocava as Bíblias nos assentos e ia para casa. As pessoas chegavam no sábado, achavam a Bíblia e a escondiam e ninguém sabia de onde vinham. Lembro-me de uma vez que escondi as Bíblias em uma espécie de barracão, que era como uma garagem, onde costumávamos guardar a lenha para aquecer a igreja durante o inverno. A polícia recebeu uma denúncia de um dos judas da igreja, um dos traidores, dizendo que tínhamos Bíblias, e eles vieram inspecionar a igreja. Mas naquele domingo, as crianças vieram porque tinham uma reunião de desbravadores. E nós lhes compramos melancias, mas as crianças, que não foram educadas corretamente pelos pais, em vez de jogarem as cascas da melancia no cesto de lixo, jogaram-nas sobre a lenha para o fogo, no galpão. E eu gritava até perder a voz: joguem as cascas no lixo, não sobre a lenha. Mas eles não se importaram nem um pouco. Sabiam que eu não podia castigá-los, então fizeram o que queriam. E eu discutia com minha esposa: olha para eles, nunca aprendem. E minha esposa: querido, tudo coopera para o bem. Como assim? Tenho que limpar. Não podíamos pagar um zelador. E minha esposa: querido, vou te ajudar a limpar. Como você está calma? Ela balançou a cabeça. Você é pastor, acalme-se. Como isso ajudaria? Na verdade, só me irritou mais. Eu sabia que ela estava certa, mas não a deixava me ensinar. Eu sou o pastor. Enfim, as crianças saíram. Antes de começarmos a limpeza, adivinha quem aparece na porta? Adivinhem, a polícia. Pode pregar? Alguém nos disse que alguém trouxe Bíblias. Viemos verificar. Eles tinham um papel, como se chama, que lhes dava permissão para revistar sua casa. Um mandado. Eles tinham um mandado. Revistaram a casa, a igreja. Ah, eu quis esconder no campanário. Eles revistaram o campanário. Então disseram: vamos checar o galpão. Eles se dirigem ao galpão, e assim que abrem as portas, um enxame de abelhas e vespas emerge das cascas de melancia. Bis, 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 disseram: nada aqui, vamos. E eles foram. Obrigado, Senhor, pelas cascas. Essa é uma situação evidente, mas em verdade todas as coisas cooperam para o bem, pois Deus está no controle. Amém. Ele não saiu de férias. Deus não está adormecido. Amém. Devíamos crer nisso. Voltando à história. Toda vez que murmuramos, na verdade, nos rebelamos contra a liderança de Deus. Estão me acompanhando? Amém. Me segue. E endurecemos nossos corações. Deus procurou ensinar-lhes amor, paciência, abnegação e, acima de tudo, confiança. As provações. Agora, permitam-me fazer uma citação. As provações tinham o propósito de fazê-los crescer e os purificar. Contudo, eles optaram por murmurar, em vez de realmente amadurecer.
Amém. As provações eram como fornalha e eram para quê? Para fazê-los crescer e purificá-los. E o que foi que eles fizeram? Eles murmuraram. Cada vez que você e eu murmuramos, em vez de crescermos, endurecemos nossos corações. Isso é duro, não é? Sim. Amém. Então, vamos continuar. E Israel? Eles murmuraram. Eles perderam de vista a terra prometida e se concentraram excessivamente nas necessidades e nos problemas. Eles perderam de vista seu chamado, focaram demais em o que acontece hoje. Perdi o emprego, aquela pessoa disse isso e aquilo. Como puderam dizer isso? Não está certo. Ah, qual é? Dá um tempo. Assim que um mosquito nos picava, reclamávamos. Fomos à igreja, chovia e havia poças no estacionamento. Nos molhamos, reclamamos. Dá um tempo. Nós focamos demais no aqui e agora, em vez de nos concentrarmos no lá e então. Sim, e ao perdermos o foco no lá e então, murmuramos. E ao murmurar, endurecemos o coração. Assim, nunca nos aprontamos para o céu. Exatamente. Nós deveríamos estar nos concentrando em. Quer dizer, parem e pensem bem nisso. Nós nos concentramos em 70 a 80 anos de futilidades em vez de focar na eternidade. Amém. Amém. Não faz sentido. Eu pergunto hoje. Os seus olhos estão fixos em Deus e na terra prometida, ou vocês se concentram nas coisas daqui? Sério, você precisa sondar seu coração se realmente quer ser salvo. Amém, amém. Entende? No exato instante em que perdemos de vista a eternidade, começamos a murmurar, a culpar e a brigar. Toda sorte de brigas nas igrejas. Por quê? Porque focam no aqui em vez do lá. Me acompanham? Amém. Vamos adiante. Cada murmúrio nos afasta do chamado da terra prometida e endurece o coração. A salvação é um processo contínuo. Um processo é justificação, santificação e glorificação. A justificação é a salvação da penalidade do pecado. A santificação é a salvação do poder do pecado. E glorificação é a salvação da presença do pecado. Justificação, Deus os salvou, libertou do Egito. É um evento. Na santificação, Deus os guiou pelo deserto. Isso é um processo. Amém. As pessoas pensam que vindo à igreja, libertadas do Egito e batizadas, é só. E então vivem vidas miseráveis. Sim. Porque não entendem que essas provações diárias são a experiência no deserto, feitas para nos fazer crescer. Amém. É um processo. Amém. É um crescimento diário. E então, a glorificação é a entrada na terra prometida. Então, você é salvo? Deixe-me dar a resposta apropriada a essa pergunta. Alguns dizem, eu não sei. E outros, em outras denominações, eu sou salvo. Mas nenhuma delas está feliz. O porquê? Quando você aceita Jesus, naquele momento, pela fé, e falarei muito sobre isso à tarde, o que é ser perdoado, como pode ser perdoado, o que é mudar, como pode mudar e vencer, o que significa ser salvo e como experimentar a alegria da salvação hoje. Falarei sobre isso à tarde no seminário de oração, fará parte. Ok. Fui salvo ao conhecer a Deus, entregando minha vida a Jesus. Estou sendo salvo porque vivo a experiência no deserto e serei salvo. É passado, presente e futuro. Me acompanham? Serei salvo quando Jesus voltar. Refiro-me à justificação, santificação e glorificação. Entenderam? Aquele que possui o Filho, possui a vida. No grego, isso é um presente contínuo. Refere-se ao agora, ao presente. Basicamente, esta é a resposta. Tendo Jesus, você está salvo. No momento em que desvia os olhos dele, você se perde. E não faz diferença onde você se encontra neste processo, seja no começo, no meio ou no fim, como o ladrão na cruz que era um pecador, ou como Paulo no final de sua vida que era um santo. Realmente não importa onde você esteja, porque não se trata de você. Não é sobre como você está ou o que você faz, é sobre ele.
Portanto, esteja no início ou no fim do processo, se tiver Jesus, estará salvo. Amém. E se perder Jesus, estará perdido. Me entendem? Portanto, fui salvo, estou sendo salvo, e serei salvo porque ando com Jesus. Amém. Quando olho para mim, não sei como vou conseguir. Quando olho para Ele, não há como eu me perder. É isso mesmo. Ele não vai perder a batalha. Ele já venceu a batalha. Amém. É isso. É isso. Essa é a chave. Então vamos continuar. O que aconteceu com Israel? Perderam o foco desta experiência. Quando se está no deserto, não se foca nele, mas na terra prometida. Amém. Amém. É por isso que temos problemas na família. É por isso que temos problemas na igreja, porque focamos aqui. Lembro-me do meu pai. Cheguei em casa e reclamei. Sabe, eles me chamaram de adventista. E todos riram e zombaram de mim. Meu pai balançou a cabeça. Não és? Eu disse. Sou. Então por que choras? Não mentiram. Disseram que és adventista? Espero que sim. Eu disse. Bem, zombaram de mim. Meu pai disse. Filho, vamos caminhar. Perguntei. Por quê? Ele. Não discuta. Vamos. Me pegou pela mão. Eu estava na 4ª série. Nunca esquecerei. Atravessou a rua e entramos no cemitério. Quando entramos no cemitério, chegamos a um túmulo e meu pai disse, xingue ele. Eu disse, o senhor vai me bater se eu xingar? Ele disse, não, desta vez xingue-o. Eu disse, você é um idiota. E meu pai, o que disse? Eu, está morto. Meu pai disse, bata nele. Eu não vou bater num morto. Bata nele. Eu disse, tá bom. O que ele disse? Ele está morto. Meu pai me disse, filho, enquanto viver, as pessoas te farão mal. Isso. Você precisa morrer e aí ninguém poderá te machucar. Nós estamos vivos demais. Amém. É por isso que temos discussões. É por isso que temos problemas. É isso. É por isso que focamos em nós e na experiência no deserto. Sim, vamos seguir. A salvação é um processo e surgem problemas ao focar nisto em vez de naquilo. E por não focar nisso, não o conhecemos nem confiamos nele. Por isso, lutamos. Amém. Então deixe-me perguntar, quando foi que Deus lhes deu a salvação? Quando saíram do Egito? Não, no Egito. No Mar Vermelho, onde ele deu-lhes? No Sinai, os 10 mandamentos? Quando afinal ele lhes deu a salvação? Ouçam. Ele os salvou quando os chamou, amém. E a salvação lhes deu todo dia, amém, amém. Mas ouçam bem. Deus precisa em primeiro lugar te libertar e depois te dar os mandamentos. Não sei se ouviram, ele não deu os mandamentos e depois os libertou. Primeiro os libertou, depois deu os mandamentos. Amém. Portanto, você deve primeiro encontrar Jesus para poder obedecê-lo. Você nunca poderá obedecê-lo antes de conhecê-lo. Peguem o sermão da manhã e escutem. Você precisa primeiro encontrar Jesus, e então a obediência será um prazer. O que eu faço pela minha esposa, não preciso que ela me peça para fazer. Eu faço e não poderia estar mais feliz. Ontem cozinhei uma sopa romena de feijão verde. É verdade, falo sério. Meu filho comeu sem parar. Ele disse, pai, a melhor sopa que já comi. Eu disse, eu sei. Eu ensinei sua mãe a cozinhar quando nos casamos. Sim, é verdade. Eu costumava cozinhar uns 15. Pratos e bolos diferentes e tal. E ela não sabia nem fazer batata frita. Nada. Eu a ensinei, mas esqueci. E ela cozinha 10 vezes melhor que eu. Não pratico. Então disse, querida, você está exausta. Sente-se. Eu vou cozinhar para você. E eu cozinhei sopa de feijão verde. E depois cozinhei algum tipo de pimentões vermelhos recheados. Sim, é bom. Com cogumelos, nozes e outras coisas com arroz. Você recheia, fica excelente. Enfim, eu cozinhei e preparei tudo, peguei suco e arrumei a mesa com flores e velas e disse, pessoal, venham comer. Você acha que eu pensei, eu odeio cozinhar? Você acha que eu reclamei? Eu estava observando o rosto deles quando provaram. Disseram, isso está bom. E ele me deu um abraço. Eu fiquei feliz. Sim, amém. Porque quando você ama, não é um fardo, exato, é um privilégio. Amém.
Deus precisa libertar você para que o obedeça. Amém. Vamos prosseguir. Gastamos muito tempo. Quanto tempo? Temos um problema agora. Primeiro os libertou, depois deu os mandamentos. Jesus diz: se me amam, obedeçam. Não, para serem salvos, obedeçam. Entendem? Ok. Ouçam com bastante atenção. Eles chegam a um lugar chamado Cades Barneia. Por acaso, quanto tempo vocês imaginam que leva para ir de Cades Barneia a Jericó, caminhando a pé? Eu já passei por isso. Quanto tempo? Me digam. Quanto tempo acham que leva para ir a pé de Cades Barneia? 11 dias. Falei com o guia e ele me disse: para quem pode andar 11 dias? Para os idosos que fazem muitas pausas, 14 dias. Conseguem imaginar uma jornada de 2 semanas dando voltas como loucos por 40 anos? A ponto de você conhecer cada pedra, cada detalhe. Isso deve ser uma loucura. Será que ainda estamos nesta experiência no deserto, dando voltas e mais voltas, quando já poderíamos ter chegado ao céu há muito tempo? Amém? Sim, Senhor. Fale comigo. Amém? Por que ainda estamos aqui? Quantos saíram do Egito? A Bíblia diz, 600 mil homens, mais esposas, mais filhos. Eu diria que aproximadamente 1,5 a 2 milhões de pessoas. Quantos entraram em Canaã? 2. Desculpe, em Canaã. A Bíblia diz, chegando a Cades Barneia, Moisés enviou 12 espiões para verificar a terra. Vocês se lembram? Sim. E os 12 começaram muito bem. Eles disseram: ei, Canaã é uma terra maravilhosa. Se vocês pudessem ver os frutos, poxa. Mas existem gigantes lá. Não podemos fazer isso. Não conseguiremos entrar lá. Mas qual foi de fato o problema? Qual foi o problema? Eles simplesmente se esqueceram de como Deus os tinha guiado ao longo do caminho. Esqueceram da abertura do mar, esqueceram do maná, esqueceram de todos aqueles milhões de milagres diários. E disseram: não vamos conseguir. Quem os obrigou a conseguir? Sempre que você foca nos problemas em vez de focar em Deus, age da mesma forma. Sim, sempre que você diz: não consigo vencer, são gigantes, sou tão fraco. Sim, você está certo. Você não consegue vencer, mas quem pediu para você vencer? Ninguém, atentem bem ao que digo, perecerá por ser fraco demais. Isso mesmo, sim, mas por não terem confiado em Deus. Sim, amém. Vocês me ouviram? Eles não se perderam, eles não faleceram no deserto. Eles não perderam a terra prometida por terem dito: não conseguimos vencer Jericó. Não porque fossem incapazes de conquistar Jericó, mas a Bíblia afirma em Hebreus que eles pereceram por causa da incredulidade. Isso está correto. Será que quando você ora, mas continua lutando e duvidando em seu coração? Pecado é o mesmo pecado. Amém. Ao orar, espere uma resposta. Amém, meu pai. Eu dizia ao meu pai, mas duvido. E ele: filho, há pássaros sobre sua cabeça. Está tudo bem, você não consegue controlá-los. Apenas não deixe que eles façam um ninho na sua cabeça. Sim, e eu perguntei: o que quer dizer? Dúvidas, tentações, todas podem sobrevoar. Não as deixe ficar. Se a dúvida surgir, expulsem-na. Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te. Não duvidarei do meu Deus. Sim, não preciso compreender. Aliás, se entende a Deus, então deve ser Deus. Amém. Se pode compreender Deus, deve ser Deus. Amém. Não preciso entender Deus, só confiar. Sim, se entende a ciência, não é fé. Sim. Ouçam bem. Eles chegaram a Cádiz e entre Cádiz e Canaã eram apenas 14. De 11 a 14 dias, mas andaram 40 anos até que todos morressem. Porque não somos salvos pelo que fazemos, mas por aquele que faz. É pela fé. E fé não é uma teoria. Ah, sim, eu acredito em Deus. Satanás também acredita que existe um Deus.
Fé não é quando você fala sobre fé. Fé é quando você realmente confia nele. Não permitas nenhuma dúvida em sua mente, merecendo ou não. Não importa se você entende ou não se pode fazer algo ou não. Amém. A fé não se baseia em quem você é, mas sim nele. Nunca esqueça. Josué e Caleb foram os únicos dois que entraram em Canaã. Por quê? Porque eles creram. Eles disseram: pessoal, parem com isso. Sim, aquele que nos guiou até aqui é capaz de nos salvar. Aquele que começou é plenamente capaz de terminar. Amém. Parem de fitar os gigantes, de focar nos problemas, de se prender às tentações. Comecem, por fim, a olhar para Ele. Essa é a chave. Josué e Caleb foram os únicos dois que se salvaram daquela multidão. Que estatística ruim! Tantos da igreja perecerem e poucos entrarem. Sim, uau, uma estatística ruim. Pela fé, crença contra incredulidade. Entende? Quando você se concentra nos problemas, nas tentações, nos gigantes, você perde o foco do que ele fez, não tendo nada a temer, a menos que se esqueça de como Deus nos guiou. Tenha misericórdia. Amém. Mas ao focar nele, sua fraqueza não importa, pois não é sobre você. Não pode se salvar. Não importa quantos rituais você faça, o quanto guarde o sábado, isso não vai te salvar, é verdade. Então a vontade de Deus era que andassem em círculos como loucos por 40 anos. Não. Ouça o que diz. Espere um pouco. Gostaram? Deus não planejou que seu povo vagasse por 40 anos no deserto. Ele prometeu guiá-los como? Diretamente. Diretamente para Canaã, estabelecendo-os santos, sadios e felizes. Você está dessa forma? Então ali diz: mas os que primeiro ouviram não entraram por quê? Incredulidade. Ah, por não terem poder para vencer? Não, foi por incredulidade. Seus corações estavam cheios de quê? Rebelião, ódio, e não cumpriram a aliança. Uau, uau. Pela incredulidade e rebelião, Israel ficou 40 anos sem entrar na terra de Canaã. Ouçam com atenção. Os mesmos pecados atrasaram quem? A nós. Quem é esse? Nós, Israel moderno, de entrar na terra prometida. A culpa não está na promessa de Deus, está na incredulidade. Contenda, não consagração. Manuscrito 4 de 1883. Evangelismo, página 696. Poderoso, não é? Amém, amém. Foi fácil para Deus remover Israel do Egito, mas foi bem mais difícil para Deus remover o Egito do coração de Israel. Senhor, tem piedade. Sim, sim, piedade de nós. Ouçam, pessoal. Ainda no deserto, carrega o Egito no deserto. Já pensou que onde está? Isto é deserto e devia focar no céu? Foi, escute. Deixamos Deus tirar o Egito do nosso coração? Você crê que ao enfrentar provas não passamos por nada? Não. Você crê que Deus, mesmo que você não mereça, pode te salvar se você o invocar diariamente? Amém. Não precisa se perguntar como, nem entender como, mas deve chamá-lo diariamente e deixá-lo cuidar do como. Ele é capaz. Preste bem atenção. Seu problema é permanecer conectado. O problema dele é te salvar. Amém. O invocamos diariamente? Por que é tão difícil? Vou lhes dizer o porquê. Porque enquanto cantamos, ó, como eu amo Jesus, nós amamos o Egito. Como vai? Bem. E você, irmão? Bem. Estou orando por você. Blá, blá, blá. É hora de parar de brincar de religião.
e começar a examinar nossos corações, porque se algo duradouro for acontecer em nossos corações e formos salvos, isso só acontece quando começamos a examinar nossos corações com honestidade e paramos de brincar de religião. Se você leva a eternidade a sério, precisa começar agora mesmo. Sim, se você planeja estar lá, precisa começar seu autoexame aqui e agora. Você diz: Senhor, tem piedade, pois amo o Egito e te chamo. Não consigo, mas sei que podes. Então, faze o necessário. Eu clamo a ti e peço, se tiver que me matar, faça-o. Faça o que preciso e tire o Egito de mim. Amém. Amém. E se você fizer isso diariamente, não precisará entender. Ele responderá. Vamos nos aproximar do fim, terminar. Ouçam com atenção. O cristianismo tenta ignorar Deus e diz: você pode ser salvo, não importa o que faça. Ou então busca a salvação, afirmando: você precisa obedecer. Nenhum desses se salvará. Aqueles que invocam Jesus diariamente e se rendem totalmente a cada dia, esses serão salvos. Amém. Quem o invoca, obedece. Pois quando Jesus entra no coração, você obedece. Sim. Então, quando diz, contemple o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é olha o que vem aí. No grego, é um imperativo, uma ordem. Assim, Deus pode remover seu pecado. Contemple-o. Contemple o Cordeiro. É um imperativo. O que você precisa fazer é contemplá-lo. Ele tirará seu pecado. E então, onde diz? Aos pés da cruz, contemplando a Ele, seu caráter, sua graça, sua cruz, seu amor e sua justiça, sem nenhum esforço humano, sem nem perceber que está acontecendo, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Somos restaurados à imagem original de Deus. Paulo diz, somos transformados ao contemplar como em um espelho. Você deve invocá-lo todo dia. É o que deve fazer. Vamos tentar terminar. Quais são as 4 lições? Tudo o que ocorre acontece por um motivo. Precisamos ter fé no deserto. Por que o deserto? Já conversamos sobre isso. Por quê? Deus queria que eles aprendessem algumas lições. Para resumir em poucas palavras, Deus não queria apenas que eles se livrassem do Egito. Não basta Satanás sair do seu coração e este ficar vazio. Ele voltará com outros 7. Mas Deus queria que eles, depois de se livrarem do Egito, o deixassem para trás. Não se entra na terra prometida com o Egito no coração. Precisavam aprender a deixar o Egito, a abandonar essas coisas. Mas havia algo mais. Tinham que confiar em Deus, não em si. Foi a segunda lição. E a terceira, ouçam com atenção. Para iniciar um estilo de vida celestial, você precisa aprender a viver a vida de Canaã para ser feliz nela. Amém. Quais são as 3 razões para o deserto? Primeiro, deixar o Egito para trás. Egito, 2, aprender a confiar em Deus, não em si. E número 3, começar a viver um estilo de vida celestial. Pronto para o céu? Comece a viver essa vida aqui, não lá. Se não viver agora, não viverá depois. É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Gálatas 5. Lembram? Sim. Mas ouçam, não tentem gerar o fruto do Espírito, pois não é vosso, é do Espírito. Amém. E mesmo se você tentar muito, você ainda não dá o fruto do Espírito, pois não é o Espírito. Você precisa do Espírito para ter o fruto do Espírito. Entendem? Sim. Certo. Já falamos. Deixe o Egito, confie nele, viva um viver celestial. A pessoa que confia em Deus o suficiente para se render diariamente e convida o Espírito para a sua vida todos os dias, essa pessoa se tornará a força de atração mais poderosa deste mundo. Amigos, ao aprendermos esta lição, a igreja se encherá. Amém. É o melhor evangelismo.
Uma igreja que vive um estilo de vida celestial é a igreja mais atrativa do mundo. Amém. Vocês compreendem o que estou dizendo? Nenhum evangelismo pode ser superior a um estilo de vida vivido como o de Jesus, que cativa as pessoas quando Cristo habita em nós. Em vez da igreja impactar o mundo, até agora o mundo impactou a igreja. É hora de reverter isso. Então, quero terminar com uma história. Ouçam, pessoal. Nossos programas e evangelistas não nos levarão a lugar algum. Nada mudará antes de aprendermos a viver isso. Aí sim teremos poder. Quero finalizar com uma história sobre as Olimpíadas. A propósito, eu queria contar histórias da minha vida, mas nosso tempo se esgotou. À tarde, se puderem ficar, compartilharei algumas delas no seminário de oração. Se não puderem ficar, peguem a gravação e quando estiverem dirigindo, ouçam. Vocês serão abençoados. Ok, então foi nas Olimpíadas, alguns anos atrás. E um atleta de um determinado país estava escalado para a corrida e ele era considerado o corredor favorito. Ele geralmente vencia as Olimpíadas, era o corredor mais rápido. Começou a correr e estava à frente de todos os outros. Era muito bom no que fazia e fazia tudo certo. Porém, na penúltima volta, na volta final, um músculo meio que caiu. E sentindo uma dor insuportável, ele desabou no chão. Quando caiu, os outros o ultrapassaram, um por um. Tentou se levantar, mas caiu de novo. E ele tentou se levantar e caiu de novo, a ponto de desanimar, porque percebeu que não conseguiria. Ele tentou várias vezes, começou a orar e disse: não vou desistir, mas preciso de ajuda. O público já estava de pé, observando-o atentamente. O pai dele percebeu e correu por entre os guardas, conseguiu escapar deles. Chegou até o filho e disse: filho, o que você quer? Eu quero terminar a corrida. Filho, o que você quer? Eu quero terminar a corrida. Filho, você não consegue terminar. Eu sei, mas eu não desisto. Você me ajuda? Amém. E ele disse: vou. Vou. Então o pai o abraçou, o segurou assim e o filho passou a mão pelo ombro. Eles juntos terminaram a corrida, embora os outros tivessem passado. Então veio gente, e pessoas com seus jornais e jornalistas todos disseram: o que houve? Ele disse: bem, um músculo rompeu, estourou, mas quis terminar. Não é o primeiro. Ele disse: meu país nunca me mandou ser o primeiro. Não me importa ser o último, desde que termine a corrida. Ouça, e cruze. Cruze a fronteira, cruze a linha de chegada. E ele disse: eu não conseguiria com o meu próprio poder, mas meu pai me ajudou, e juntos nós realizamos isso. Amigos, temos que aprender essa lição. É chegada a hora de aprendermos essa lição. É o momento de pararmos de lutar por nós mesmos e começarmos a contemplar Jesus. Não como uma teoria barata. Ah, como eu amo Jesus. Mas como uma rendição diária. Vida e morte que elas venham para a minha vida. Odeio admitir, mas eu amo o Egito. Faça o que for preciso e me ajude a cruzar a linha. Amém. Se Deus te inspirou hoje, peço que você se levante ou venha à frente e tome a decisão de que, a partir de hoje, você vai diariamente focar em Jesus. Você vai se render diariamente. Que você o convide diariamente para a sua vida, buscando sua vontade e deixando-o agir. Diga: Senhor, não me deixe desviar, faça o que for preciso. Eu te dou permissão, imploro, não me deixe desviar. Por favor, entrego minha vida a ti. Faça o que for preciso, provas, fornalha ardente.
me leve à linha de chegada. E começamos a focar no céu e não nestes 80 anos miseráveis. Isso passará rápido. A propósito, se você é idoso, sabe que estou certo. Passa rápido. E aquilo vai ser eterno. É hora de começar a focar nisso. Amém. Eu e Deus estamos te chamando. Venha à frente ou levante-se qualquer uma das opções. E vamos orar juntos e tomar uma decisão hoje. E depois, diariamente, todos os dias. Guarde as lições de hoje. Pense no Israel físico e não endureçamos nossos corações. Amém. Oremos. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado por nos chamar com paciência, bondade e amor. E obrigado pela promessa de que podes e irás nos salvar. Sim. Pai, não podemos ser salvos. Os gigantes são grandes demais para nós, mas não há como nos perdermos se tu nos guiares pela mão. Amém. Ajuda-nos a focar em ti, no chamado e na terra prometida. Não em nós, nos gigantes, no pecado, nos problemas. Pai, ajuda-nos a te conhecer, amar-te, confiar em ti e servir-te, viver para ti. Que te tornes tudo em nossa vida, a ponto de esquecermos de nós. Amém. Que esta igreja se torne uma poderosa força de atração, onde Jesus possa ser visto literalmente vivo, vivendo aqui entre os santos. Onde Jesus seja sentido e todos felizes digam, isto é o céu. Pai, oramos em nome de Jesus por seus méritos. Sabemos que é um processo. Ajuda-nos a avançar diariamente para Canaã e não para o Egito. Amém. Oramos em nome de Jesus, pois sabemos que já respondeste. Louvamos-te, amamos-te, agradecemos-te. Mal podemos imaginar o céu, sim. Mas sabemos que estaremos lá então, Pai. Não sabemos que palavras usar. Muito obrigado.